Olá, pessoal da UEMP, aqui é o Ricardo, professor de matemática do curso de Ciências Contábeis, e hoje iremos ver um pouco mais sobre as funções, especificamente as aplicações de funções nas ciências empresariais. Nós iremos ver, então, as aplicações no campo das ciências empresariais, que envolvia contabilidade, economia, administração, enfim, todos os ramos das ciências sociais aplicadas. Para análise de fenômenos empresariais, aqui eu estou falando de fenômenos econômicos, porque a economia é um setor das empresas. Muitas vezes usamos as funções matemáticas para descrever esses fenômenos e interpretar esses fenômenos de forma a verificar certos padrões, certos comportamentos. Então, né, aqui eu trouxe um exemplo bem comum em relação ao estudo, né, produtos e preços, no que tange a formação dos preços de um certo produto, especificamente aqui o chocolate, tá? Não vou dizer qual chocolate, para preservar a pesquisa, mas na cidade de Londrina, no ano de 2017. Então, nós podemos observar aqui, na tabela, que existem duas variáveis, o mês e o preço. O mês, né, representa a variável tempo e o preço, né, com a letra P, representa a variável, né, que ela é estimada com o intuito da pesquisa analisar o valor do preço do chocolate em todas as praças de venda e fazer uma média aritmética ali. Eu acho que é assim. Então, cada mês um preço, né, e conforme passa o tempo, o preço ali também tem uma certa variação, tá? Então, não é constante. Nesse sentido, nós podemos observar que para cada mês temos um único preço, o que caracteriza uma função matemática, porque se cada mês tem apenas um único preço, que é associado a média, então, para cada valor que você anda no tempo, existe apenas um único preço associado. Então, a cada valor da grandeza tempo, T, está associado a um único valor da grandeza P, que é o preço, caracterizando a função como o preço em função do tempo, ou P igual a F de T. Além disso, nós podemos representar de maneira gráfica, maneira geométrica, utilizando um plano cartesiano, onde nós iremos posicionar os pontos dos pares ordenados tempo e preço, onde o tempo vai estar classificado no eixo horizontal e o preço no eixo vertical. Nós podemos observar aí no gráfico, tá? Isso aqui é uma porção do gráfico, onde o preço está no eixo horizontal e o preço no eixo vertical, tá? E nós temos o seguinte, que os pontos estão posicionados de tal forma que eles estão de maneira crescente, conforme passa o tempo, mas eles não estão, os pontos não estão posicionados de maneira correta, de maneira ajustada, né, de maneira ajustada exatamente nessa linha pontilhada. Isso quer dizer que essa função é uma função estimada, tá? Uma função que uma tendência para representar a melhor forma funcional desses pontos. Então, a ideia é o seguinte: se não tivesse essa reta, se não tivesse essa reta pontilhada, a melhor forma funcional que poderia ser aplicada para o ajuste, né, explicativo desses pontos seria uma reta. Nesse sentido, nós podemos observar que à direita tem a equaçãozinha, que y é o preço, x é o tempo. Então, a cada momento no tempo, acresce 0,0676 centavos ou 6 centavos, se nós arredondarmos para baixo. E o preço, né, que corta o eixo Y, o preço, se nós considerarmos 0 de dezembro de 2016, é R$ 6,61. Nesse sentido, senhoras e senhores, nós podemos generalizar a função em termos para qualquer relação entre duas variáveis. Ou se adiantarmos aqui funções mais de duas variáveis, nós podemos, então, relacionar formalmente
uma função com mais de duas variáveis explicativas em termos de uma variável explicada. Entretanto, em termos gerais, vamos trabalhar só apenas com duas, a explicativa, que é o x, e a explicada, que é o y, ou a dependente, que é o y, e a independente, que é a x. Por enquanto, isso está bom. Então, em termos gerais, para todo valor de x, né, associa-se ao único valor de y. A informação para essa associação é chamada de função, ou formalmente, né, em matemática, o y é a variável que depende do x em termos de uma lei de formação, uma lei de transformação, ou uma descrição padronizada, né, do x aplicado a essa lei e vai obter um determinado y. Essa é a ideia de função. Então, nessa sessão, de maneira bem breve, nessa subseção, eu vou falar aqui em 15 minutos, sobre funções crescentes e aplicação em oferta e demanda, funções polinomiais de primeiro grau e a sua aplicação em custo total, e as funções polinomiais de segundo grau e a sua aplicação na função de produção. Rapidamente, vamos falar um pouco sobre função crescente e decrescente, sem saber a forma funcional por enquanto, só pela lei de formação, pelos números dados do domínio e as suas respostas no contradomínio, na imagem, nesse caso. Então, dados dois valores reais, A e B, dizemos que uma função é crescente se A menor que B, a desigualdade se mantém quando se aplica a função. E é decrescente se a desigualdade ela altera aplicado os valores nessa função. Então, a aplicação mais importante, tá? A aplicação mais importante dessa análise de função, e a análise mais importante de economia, digamos assim, é a lei da oferta e demanda, ou equilíbrio de mercado, que envolve as quantidades de preços, tanto da oferta quanto da demanda. Basicamente, a demanda ela está associada ao consumidor, em que a variação do preço ela faz com que a demanda caia. Isso é explicado pela teoria econômica, porque a variação do preço positiva, dado uma renda, né, constante, faz com que você compre menos quantidades do produto, isso é fato. Na relação da oferta, é o contrário, existe um incentivo, mas um incentivo de mercado, porque quando aumenta o preço, o ofertante ele tem os custos mantidos na mesma base, então ele pode ofertar mais, né, ele pode produzir mais, então ofertar mais, essa é a ideia. Então, galera, pessoal, vamos realizar aqui um exemplo bem rapidinho, nós possamos entender como funciona a oferta e demanda na prática, sabendo os valores de oferta e demanda. Olha só, você tem lá dois preços, tá? Dois preços. Preços, né, P0 igual a 5 e P1 igual a 10, nós sabemos aqui que P0 é menor que P1. Na demanda que é caracterizada por Q de D, F de P, F de P qualquer, P geral, né, geral aqui, nós temos o seguinte, então, vamos colocar dois valores aqui, para quantidade demandada quando 5, aqui é 75, e aqui a quantidade demandada quando é 10, aqui é 50. Pode observar que P0 é menor que P1, mais QD de P0 é maior que D P1. E na oferta, nós temos aqui, então, por exemplo, QO, também que é uma função do preço. Então, vamos supor aqui que QO aqui seja 35, de 5 seja 35, e o QO de 10 seja 50, aqui observa que QO P0 é menor que QO de P1, sendo que é a quantidade ofertada, tá? Então, nesse caso, né, que fica claro que a oferta é crescente, a demanda é decrescente. Nesse sentido, então, vamos falar um pouquinho sobre funções polinomiais de primeiro e segundo grau. Quando se estuda as funções polinomiais de primeiro e segundo grau, fica bem mais claro as relações de oferta e demanda. Mas falando um pouquinho de função polinomial, né, onde estão baseadas as funções de primeiro e segundo grau, elas podem ser classificadas enquanto o seu grau, né, o maior grau, né, do polinômio é que dá o nome, né, da função. Então, por exemplo, função polinomial terceiro grau, o n é igual a 3 e assim vai. Então, vamos especificar somente as funções do primeiro grau e segundo grau, tá? Nesse sentido,
As funções do primeiro grau são aquelas que o gráfico ela forma uma reta perpendicular x. Basicamente, aquela função que nós vimos lá naquele gráfico no começo da aula. Algebricamente escrito pela forma fx igual a x mais b, com a diferente de zero. Se a for igual a zero, é uma função constante. Não é uma função do primeiro grau. Se o b for igual a zero, é uma função linear, e essa função vai passar pela origem. Caso contrário, se o b for diferente de zero, é chamada de função afim. Por que nós estudamos as funções do primeiro grau em economia? Porque elas são as mais aplicáveis. Em econometria existe o método dos mínimos quadrados, e é a base da regressão linear, que é o método mais utilizado na economia, que é a econometria. E as funções geralmente são lineares nos parâmetros, também lineares nas variáveis. Então, vamos ver uma função de custo total como uma aplicação da função polinomial de primeiro grau. Tá? Essa é uma das aplicações mais batidas em economia. Por quê? Porque o custo é importante para a tomada de decisão do empresário, do industrial. Então, seja aqui a quantidade de certo produto e ser o custo desse produto. Logo, o custo é a função da quantidade produzida, seja de quê? De maneira analítica, nós temos, então, duas partes. A vezes Q, né, e o B, essas são somativas, porque são dois tipos de custos diferentes. O A de Q depende do quê? Então, é um custo variável que depende da produção. São custos envolvendo insumos, fatores de produção, são custos que envolvem a construção do produto. Custo fixo não depende da produção, são custos que você tem, independente de você produzir ou não, você tem que pagar. Custos de capital, né, para você iniciar a produção, custos de aluguel, ou custos de água e luz, e assim vai. Então, para ilustrar, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo muito importante, porque trabalha com os custos quando a empresa é individual, MEI, por exemplo. Então, uma estudante de economia deseja pagar seus custos pessoais, tem uma ideia muito legal, como todo mundo tem. Como todo estudante tem que pagar os seus custos, quer vender, né, produzir algo e vender algo. Vender bombons, nesse caso, nós observamos aqui na universidade que isso acontece. Então, para isso, ela teve que comprar panelas novas, um botijão de gás e formas cujo valor de aquisição foi de R$ 100. Além dos ingredientes de chocolate, que é proporcional à produção, ou seja, o custo unitário de cada para produzir cada chocolate é R$ 2. Então, qual é a função que descreve os custos totais dessa estudante? Vamos lá no quadro e vamos fazer, então, uma breve análise. Olha só, vou descer aqui, aqui está o print da tela. Veja só. Botijão, panela, mesmo se ela não produzir nada, ela vai ter que pagar. Então, botijão, panela, forno, é custo fixo, galera. E é igual a R$ 100. Agora, os ingredientes de chocolate, né, ela deve particionar isso à produção, então é o custo que depende da produção, o custo variável é igual a R$ 2. O custo total, então, é a parcela do custo fixo com a parcela do custo variável. Nada mais é, em termos algébricos, que C de Q igual, né, aqui eu posso, na ordem dos fatores matéria produto, B mais AQ, certo? Então, o A é 2 vezes Q, e o B é 100. C de Q é 100 igual, C de Q é 100 mais 2Q. Bem, vamos fazer aqui uns esboços para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Então, C de 10, por exemplo, C de 11 e C de 12. É o custo para 10 unidades, 11 e 12 unidades. Para 10 unidades, basta substituir, ó, 100 mais 2 vezes 10, aqui 100 mais 2 vezes 11, e 100 mais 2 vezes 12. Aqui dá 120, aqui dá 122, aqui dá 124. O que isso quer dizer na prática? A variação, né, é igual a 2 e constante, né? Então, se eu produzir lá a centésima primeira unidade, eu tenho a variação de produção a centésima até a centésima primeira igual a 2. Então, essa variação é sempre proporcional e constante. Isso é o quanto ela vai gastar, né, quando ela quiser produzir uma unidade a mais. Isso chama em economia custo marginal, ok? Nesse sentido, então, né, o custo marginal ela fica na análise de derivados, e isso não vai entrar ao caso para vocês, mas é importante saber o que acontece em relação à produção, ok?
Prosseguindo, galera, vamos para as funções polinomiais de segundo grau, então. Vamos para as funções aonde, quando eu igualo a função a zero, tem a equação de segundo grau, vocês lembram do básico. Então, a função quadrática, né, a função de segundo grau, é definida como uma função que apresenta expoente 2 como maior expoente associado a essa função, algebricamente escrita por f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Tá? Quando é igual a fx igual a zero, tem a equação de segundo grau. Geralmente, utilizamos essa forma funcional para descrever situações econômicas cuja variação é não proporcional e análise de otimização, né, máximos e mínimos. Então, por exemplo, quando A é menor que zero, nós analisamos o máximo, quando A é maior que zero, analisamos situações de mínimo, mas isso é uma outra análise fora do nosso escopo dessa aula. Bem, vamos pegar um exemplo aqui na economia, nas ciências empresariais, na engenharia de produção, que são as funções de produção. As funções de produção são leis que transformam insumos ou fatores de produção em uma certa quantidade de produto. Então, vamos pegar um exemplinho aqui, ó. Considere, tá, que para um grupo de operários em uma indústria de alimentos, que a quantidade P de alimentos produzidos depende do número de horas trabalhadas. E essa lei, tá, da produção é descrita da seguinte forma: P de x é igual a x quadrado. Ou seja, a cada hora que se passa trabalhando, né, potencializa em grau 2, ou potencializa ao quadrado, a produção de alimentos. Então, o instante do início do expediente é dado por x0, então vamos ver quando se passam 3 horas de trabalho, quanto produto é produzido. Para x igual a 3, nós temos aí 9 toneladas, tá? Beleza. E um ponto específico é muito interessante fazer essa análise. Mas, como gestor da produção, como engenheiro da produção, como economista, como administrador, até como computador também, é legal analisar o que acontece com a dinâmica da produção. É legal analisar o que acontece com a variação da produção. Tá? Dinâmica da produção e economia, nós falamos sempre em tempo, mas em termos de análise de oportunidade, dinâmica encaixa muito bem nessa análise. Então, quando nós queremos analisar em termos de variação, nós podemos usar a taxa de variação média, nesse caso. Então, vamos determinar o que ocorre com a produção em 2 intervalos distintos, de 3 a 4 horas e de 4 a 5 horas. Essa informação pode dizer em relação à produção? Simples. Usando a taxa de variação média, ou a aplicação do termo valor médio, nós temos que o P de x nada mais é que os valores aplicados às funções nos intervalos A e B. E, em relação às horas, são, né, os valores do domínio, A e B também. Tá? Então, de cima é em relação às respostas da função B e A, né, f de B e f de A, e embaixo os valores do domínio, os valores das horas que nós estamos analisando. Então, para o intervalo de 3 a 4 horas, basta substituir a função aí embaixo, nós temos f de 4 menos f de 3, né, que é 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado, dá 7 em cima, e 4 menos 3 embaixo, né, 4 horas menos 3 horas, 1 hora. Então, no intervalo de 3 a 4 horas, são 7 toneladas hora. Agora, no intervalo de 4 a 5, nós substituindo a função, nós temos 9 toneladas hora. O que isso quer dizer na prática, em economia ou nas ciências aplicadas, né, empresariais aplicadas? Quer dizer o seguinte: como a função é uma função que potencializa a produção conforme passa o tempo, um dos fatores que explicam essa potencialização é a curva de aprendizagem, tá? Isso é outra história, isso é teoria. Mas em termos de matemática, quer dizer o seguinte: conforme o intervalo de tempo ela aumenta, né, aumenta em termos do domínio, maior vai ser a produção, tá? A média, nesse caso. Porque a função dá essa característica, porque ela é crescente do domínio de forma não proporcional. Entretanto, existe uma análise, tá? Que é a análise em termos de potencial de produção. Se nós utilizarmos esse mesmo conceito da taxa de variação em um ponto específico, digamos 3 horas, existe uma análise que possibilita analisar o que ocorre quando eu miro das 3 horas para as 4 horas de forma instantânea. É a taxa de variação instantânea, que advém dessa fórmula da taxa de variação média aqui, do termo valor médio, que esse M aqui é dado pela equação 4. Mas isso fica para uma outra análise, fica para um outro dia, ok? Aqui é o professor Ricardo, agradeço a todos, tenham um bom retorno ao EMP, valeu, tchau, tchau.